Então vamos lá. Entenda uma coisa, ninguém é pobre. Não existe nenhuma pessoa neste mundo que é pobre. Agora, existem milhões, talvez bilhões de pessoas que estão pobres. Não existe nenhum estado permanente. Nada é permanente. Então é como se fosse uma roda, já viu que a vida é uma roda gigante? E olhando o mar hoje, eu comecei a pensar nos caras que surfam, nos surfistas. Você já deve ter visto o campeonato de surf e tudo mais. E é muito engraçado, por quê? Porque como é que funciona? O surfista, ele pega a sua prancha, certo? E ele vai e ele começa a remar. Rema. E chega uma hora que ele encontra a onda. E quando ele encontra a onda, ele faz o quê? Ele para de remar. E aí agora ele vira e começa a surfar a onda. Então tudo nessa vida é resultado das ondas que a gente remou para alcançar. Tudo, absolutamente tudo é resultado das ondas que a gente remou para alcançar. Só que nada acontece se a gente não remar. Então muitas vezes a gente olha para a pessoa surfando grandes ondas e fala: meu Deus, cara, como que sorte! Mano, o cara não brotou no meio da onda. Ele teve que remar para alcançar essa onda. Mas o mais engraçado ainda é que na primeira vez que você pega a prancha e você começa a remar, você tenta ficar de pé e você não consegue surfar onda nenhuma. Então o surfista, quando ele começa a treinar, a maior parte do tempo ele tá o quê? Ele tá remando, ele tenta ficar de pé e cai. Ele tenta surfar a primeira onda e ele cai, ele continua remando. Ele tenta surfar a segunda onda e nada acontece. E talvez durante dias ele volta pra casa frustrado, ou pelo menos triste por não ter conseguido surfar nenhuma onda. Mas ele desiste? Não, ele não desiste. Ele continua, ele vai, continua remando, e até que chega o momento que ele consegue aproveitar, pegar a sua primeira onda. É uma onda pequena, é uma onda curta, mas a vitória é gigantesca. Por quê? Porque é fruto de vários dias que ele passou remando. Então a gente precisa compreender que a gente rema e nem sempre a gente vai conseguir aproveitar todas as ondas, e muitas vezes a gente não tá apto a surfar nenhuma onda, porque a gente não consegue ficar de pé, a gente não consegue se equilibrar. E as ondas nada mais são do que as oportunidades, do que as grandes coisas que aparecem na nossa vida. Existem coisas pequenas, existem coisas grandes. Existem pessoas que não conseguem aproveitar as grandes. Por quê? Porque ainda não estão prontas nem pra surfar a pequena onda. Mas é um processo que não tem como a gente pular. Se você quer surfar as ondas, você precisa remar. E tem um monte de gente querendo surfar a onda. Tem um monte de gente que só tá aqui pra surfar, mas não tá disposto a remar nem que sequer um minuto. Então talvez hoje você tá vivendo, sei lá, uma onda de pobreza, uma onda de doença, você tá vivendo, sei lá, uma onda de tragédias, uma onda de fracassos, uma onda de um monte de coisa ruim. Mas você precisa entender que isso é só uma onda. E essa onda é um reflexo de todas as remadas nessa direção que você deu. Mas hoje a gente tem a oportunidade de remar na direção certa, para surfar as ondas certas. Entenda uma coisa, 99% das ondas que a gente surfa nessa vida, das coisas que acontecem nessa vida, são frutos das remadas que a gente mesmo deu. E o que deixa a gente feliz é saber que não existe nenhuma onda que dura para sempre. Nem a onda de sucesso e nem a onda de fracasso. E é por isso que para permanecer no topo e surfando várias ondas, a gente precisa continuar remando. Mas a coisa boa também disso tudo é saber que às vezes a gente está surfando uma onda ruim na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer agora? Parar de remar nessa direção e começar a remar na direção certa. Independente se a sua prancha é grande, se a sua prancha é pequena, independente do mar onde você tá. Então eu acho que não vale a pena a gente ficar reclamando, sabe? Às vezes a gente reclama que o mar tá agitado, mas quanto mais agitado o mar tiver, maiores serão as ondas pra gente surfar. Maiores serão as oportunidades pra gente aproveitar. Independente do tamanho da sua prancha, independente de quão habilidoso você é, o mar tá aí pra todo mundo. Uns vão ficar em casa, outros vão sair pra aproveitar as ondas. E o que eu aprendi olhando o mar hoje de manhã? Eu aprendi que cada um pode escolher a onda que vai surfar.